Eles tentaram me processar por plantar uma árvore. Agora eles enfrentam a justiça. Quando eu comprei aquele pedaço de terra quase 20 anos atrás, ele não valia nada. Era só um lote isolado, meio escondido, coberto por árvores e esquecido por todo mundo. Mas para mim era tudo. Com o tempo, a cidade foi crescendo. Aquela região, antes vazia, começou a se transformar em um bairro planejado. Casas surgindo, ruas asfaltadas, famílias chegando. Eu até vendi uma parte da minha terra para um desenvolvedor construir ali. Mas deixei o meu cantinho, o meu pedaço, onde eu podia pescar, plantar e viver em paz. Foi quando chegou a tal da GOA. A OA, para quem não conhece, é a sigla de Homeowners Association, um tipo de associação de moradores muito comum aqui nos Estados Unidos. No começo, pareciam inofensivos. Só queriam organizar a vizinhança, criar regras de convivência. Até aí, tudo bem. Mas então, eles começaram a agir como donos. Sem aviso, construíram uma cerca no meio da minha propriedade. Simples assim. Cercaram parte da minha terra como se fosse deles. E quando eu fui questionar, me disseram que aquela área estava abandonada, então virou comum. Eu ri, de nervoso. Mal sabiam eles que estavam mexendo com o cara errado. Depois daquele dia em que vi a cerca atravessando meu quintal, eu soube que essa vizinhança não seria mais a mesma. Voltei para casa pisando duro, o coração batendo rápido. Sabe aquela sensação de injustiça? Aquela indignação que te deixa com vontade de socar uma parede? Era isso. Peguei os papéis da minha propriedade, o mapa, os limites do terreno, tudo assinado e registrado. A cerca invadia 3,5 metros do meu lote. Isso podia não parecer muito para eles, mas era onde eu tinha plantado minhas laranjeiras, onde meu avô me ensinou a usar o machado, onde eu enterrei meu cachorro, o Thor, quando ele morreu. Liguei para a GOA e a mulher que me atendeu falou com aquela voz doce e ensaiada. Infelizmente, senhor, não temos registro de que esse pedaço pertença a ninguém. Nossa equipe jurídica verificou e agora ele faz parte da comunidade. Comunidade. Eles estavam chamando a minha terra de comunidade. Quando eu perguntei como assim, ela respondeu que, segundo eles, como a área estava sem uso visível, era considerada espaço comunitário. Isso aqui é Estados Unidos da América, não é um feudo medieval. Desde quando o terreno privado vira público só porque alguém acha que não está sendo usado? No dia seguinte, apareci na sede da GOA. Pequena, mas com uma fachada que tentava parecer importante. Janelas espelhadas, logotipo moderno, carpete caro. Típico de gente que quer parecer poderosa. Fui recebido por um homem com gravata azul escura e um sorriso ensaiado. Sr. Thompson, ele disse, estendendo a mão. Meu nome é Dean. Sou o diretor da associação. O que podemos fazer pelo senhor? Eu expliquei tudo de novo. Mostrei os documentos. Mostrei o mapa. Mostrei fotos antigas da minha cerca original. Ele olhou os papéis, coçou o queixo e disse: Entendo a sua frustração. Mas essa cerca foi aprovada pela associação e registrada nos nossos arquivos. Me segurei para não rir. Registrada onde? Perguntei. Ele respondeu. No mapa atualizado da comunidade. Aquele que fizemos depois do último levantamento aéreo. E é aí que começou a Guerra Fria. Porque o que eles estavam tentando fazer era criar uma realidade alternativa. Como se eles repetissem o suficiente que aquela terra era deles, uma hora ia ser. Só que eles esqueceram de um detalhe. Eu sou teimoso, muito teimoso. Saí dali direto para o cartório, para garantir cópias certificadas de todos os documentos do meu terreno. Depois, fui até o escritório do County Assessor, o avaliador de terras do estado. Quando cheguei lá e mostrei o mapa da GOA e o meu, ele arqueou a sobrancelha e disse: Eles estão tentando dar um golpe. Isso aqui é invasão de propriedade. Se você quiser, pode processar. Mas antes de entrar com qualquer processo, eu queria dar uma chance ao diálogo. Então escrevi uma carta formal para a GOA. Anexei cópias dos documentos. Dei 7 dias para removerem a cerca da minha propriedade. Sabe o que recebi em troca? Um envelope com o código de conduta da associação, dizendo que atividades não autorizadas estavam acontecendo no meu terreno, que eu estava desrespeitando as regras ao armazenar materiais agrícolas e usar equipamentos de jardinagem em área de uso comum. Eles estavam me multando por usar a minha própria terra. Era oficial. Aquela GOA queria me tirar dali, me expulsar, me apagar. O que eles não sabiam é que eu gravei todas as conversas, cada ligação, cada reunião, cada ameaça disfarçada de aviso. E foi aí que eu decidi que, se fosse para cair, ia ser atirando. Mas eu não ia cair. Eu ia lutar. E eu ia ganhar.
Uma semana depois que recebi a multa absurda da GAOA, minha caixa de correio virou um campo de guerra. 3 notificações. Uma de violação de normas paisagísticas. Outra por atividade hostil contra membros da associação. E uma última, essa me fez rir alto. Conduta antissocial. Aparentemente, andar de bota suja pelo meu quintal enquanto regava minhas plantas era considerado ameaça ao bem-estar da vizinhança. Mas o que eles não sabiam é que eu já tinha contratado uma advogada. O nome dela era Vanessa Cordell, especialista em disputas territoriais e uma lenda local por ter derrubado 3 associações de bairro corruptas em menos de 2 anos. Quando eu contei a história, ela nem piscou. Essa GAOA não faz ideia com quem está lidando. Ela pegou os documentos, analisou tudo em 2 dias e marcou a primeira reunião oficial com o conselho da associação. E foi aí que o jogo começou a virar. Chegamos à sede da GAOA com tudo em ordem. Vanessa lhe apresentou a escritura, os limites legais registrados no condado e os dados do satélite de 2004, antes de qualquer mapa novo. O presidente do conselho, aquele mesmo tal do Dean, ficou branco. Talvez tenha havido um mal-entendido, ele disse. Vanessa sorriu. Daquele jeito que quem está prestes a processar alguém sorri. Então vamos esclarecer o mal-entendido no tribunal. Estou entrando com um processo por invasão, coação, danos morais e tentativa de fraude de documentação fundiária. Silêncio. Por 3 segundos, silêncio absoluto. Depois, a secretária da GAOA levantou da cadeira dizendo: "Eu avisei que isso ia dar merda." Dean tentou negociar. Sugeriu que resolvêssemos como vizinhos, sem envolver justiça, mas era tarde demais. Porque nesse ponto, o que estava em jogo já não era mais só um pedaço de terra. Era meu nome, minha história, meu avô, meu cachorro, minha dignidade. E eu ia defender cada metro quadrado disso. Enquanto o processo tramitava, algo começou a acontecer que eu não esperava. Meus vizinhos começaram a me procurar. Primeiro foi o Sr. Jefferson, da casa ao lado. "Você tá certo. Essa GAOA anda passando dos limites." Depois veio a Carol, mãe solteira que morava 3 casas abaixo. Eles ameaçaram me multar porque minha filha pendurou uma bandeira de arco-íris na janela. Cada pessoa que batia à minha porta vinha com uma história, uma multa absurda, uma exigência sem sentido, um aviso passivo-agressivo colado na porta. E aos poucos, formamos um grupo. Começamos a nos reunir na minha garagem, como se fosse uma resistência secreta. Eu chamei de reunião dos invasores, só para provocar. Gravamos vídeos, contamos nossas histórias, mostramos documentos e postamos tudo online. Em menos de uma semana, o vídeo onde mostro a cerca cruzando o meu terreno bateu 1 milhão de visualizações. E então, o canal de notícias local me ligou. Queriam me entrevistar, e eu aceitei. Quando a matéria saiu na TV, com drone filmando a cerca invadindo minha terra, a GAOA entrou em modo pânico. Emitiram uma nota dizendo que estavam cooperando com as autoridades e que não reconheciam qualquer ilegalidade. Mas era tarde demais, porque agora a cidade inteira sabia. E mais importante, o juiz responsável pelo meu caso também. Depois da reportagem na TV, eu virei quase uma celebridade local. Gente buzinava quando passava na frente de casa. Um cara do mercado me deu desconto porque viu minha cerca no jornal. Mas sabe quem não ficou feliz? A GAOA. A vingança deles começou discreta. Primeiro, um fiscal do condado apareceu na minha casa com uma prancheta. "Denúncia anônima de estrutura irregular no quintal", ele disse. A tal estrutura era uma mesa de madeira que uso para fazer jardinagem. No dia seguinte, outro fiscal veio medir o galinheiro. E no outro mais um, agora por causa do telhado da varanda. 3 denúncias em uma semana. Claramente alguém estava tentando me sufocar. Falei com a Vanessa, minha advogada, e ela mandou um e-mail curto para a GAOA. O título era simples: "Assédio sistemático será incluído no processo principal." E aí, silêncio. Durante 2 semanas, nenhum fiscal apareceu. Nenhuma notificação. Nenhuma multa nova. Mas o golpe que veio depois foi ainda pior. Numa tarde de quinta-feira, recebi uma notificação oficial da prefeitura. Uma nova proposta de redesenho urbano estava sendo considerada. E adivinha, ela incluía um caminho público passando exatamente sobre o meu terreno. O tal caminho comunitário que a GAOA tanto falava, agora era parte de um plano da prefeitura. Coincidência? Nem um pouco. O responsável pelo projeto? Conselheiro municipal Grant Wilson. Nome bonito, né? Mas sabe qual o detalhe curioso? Ele era cunhado do presidente da GAOA. Entrei em contato com outros moradores e descobri que esse mesmo projeto já havia sido proposto 2 anos antes e rejeitado. Mas agora, com a exposição do meu caso, estavam tentando aprová-lo a toque de caixa. Uma audiência pública seria realizada em 10 dias, tempo suficiente para virar o jogo.
Com a ajuda da Vanessa e do nosso grupo de vizinhos, começamos uma campanha. Distribuímos panfletos, fizemos vídeos, até um abaixo-assinado digital que bateu 20 mil assinaturas em 3 dias. Mas o ápice foi o dia da audiência. Eu estava nervoso, mas levei comigo o portfólio completo. Documentos, mapas antigos, prints dos ataques da HOA e o vídeo do noticiário. Quando me chamaram para falar, respirei fundo e comecei. Senhores, esse projeto não é sobre um caminho comunitário, é sobre abuso de poder. Mostrei como a cerca tinha sido colocada irregularmente, como a HOA tentou me coagir. Como um membro da família do presidente da HOA, agora estava tentando oficializar a invasão através de um projeto da prefeitura. E finalizei dizendo: se aprovarem isso, estarão dizendo para cada cidadão dessa cidade que suas terras, suas histórias e suas famílias podem ser apagadas com uma caneta e uma cerca. A sala explodiu em aplausos. O conselheiro Wilson tentou rebater, mas já era tarde. Porque no dia seguinte, o projeto foi arquivado por tempo indeterminado. Depois da audiência pública, a maré mudou. Vizinhos que nunca tinham se envolvido começaram a aparecer no meu portão, trazendo bolo, trazendo histórias parecidas. A HOA estava enfraquecida, mas ainda não fora derrotada. A última etapa seria o julgamento. A Vanessa organizou todo o material. Fotografias aéreas que mostravam claramente a cerca cruzando a linha da propriedade, prints das notificações indevidas, aquele vídeo do presidente da HOA ameaçando com ações legais caso eu não cedesse a parte da minha terra, e claro, os mapas originais da cidade que provavam. Aquele pedaço de terra era meu desde 1973. No tribunal, o advogado da HOA tentou argumentar que a cerca tinha sido colocada por engano, que era prática comum ajustar os limites para o bem da comunidade. Mas aí a juíza, uma senhora de olhar calmo e voz afiada, soltou. Engraçado. Prática comum também é registrar a propriedade antes de construir uma cerca, coisa que vocês não fizeram. O advogado ficou branco. Em seu veredito, a juíza foi precisa como um bisturi. A HOA foi obrigada a remover imediatamente a cerca construída sobre o meu terreno. Eles foram condenados a pagar indenização por danos materiais e morais. E mais, a juíza determinou uma auditoria completa em todas as ações da HOA nos últimos 5 anos. E foi aí que o castelo começou a ruir. A auditoria revelou o que muitos já suspeitavam. O presidente da HOA havia direcionado contratos para empresas da própria família. Existiam cobranças indevidas feitas a moradores que nunca souberam, e em pelo menos 8 casos, a HOA tentou intimidar legalmente moradores mais velhos para que cedessem terrenos ou pagassem multas inventadas. O resultado? O presidente da HOA foi afastado, um processo criminal foi aberto, e pela primeira vez, a HOA seria reformulada com participação real da comunidade. No fim de tudo, eu podia andar pelo meu quintal com paz. Plantei um carvalho onde a cerca deles tinha passado, e fiz questão de colocar uma plaquinha do lado. Território livre, aqui não se cerca a verdade. Se você curte histórias onde a justiça não falha, não sai daqui. Assista os outros vídeos do canal Pipoca e Desgraça e continue alimentando sua sede por desfechos merecidos.